questão que me parece é esta. Quem diz que manter o casamento é aqueles que já estão casados. E aqueles que ainda não casaram, como ainda estão com dificuldades de encontrar, então vão dizendo que o mais difícil é encontrar alguém para casar. Mas se os casados estão a dizer que o mais difícil é manter o casamento, então abre o olho. Se quem já está casado está a dizer que é difícil manter o casamento, então já é uma dica. Porque eles passaram pelo processo, encontraram alguém com menor ou maior dificuldade, mas agora conseguiram compreender que a maior dificuldade não foi encontrar alguém, mas casar. Casar todo mundo pode. Agora, manter um casamento nos dias de hoje é missão que só com Jesus é possível, diz a Ieda. E muito bem. Então, veja, os que estão casados já estão a lhe dar dicas. Manter o casamento é mais difícil do que encontrar alguém. Com menor ou maior dificuldades, eles encontraram alguém. Agora, os desafios que estão a encontrar no casamento, a gestão necessária, a flexibilidade que é necessária para manter o casamento, dar mais trabalho a estas pessoas do que no momento em que procuraram alguém ou estavam disponíveis para se casar. Então, quem não está casado, fica atento àquilo que aqueles que estão casados já estão a falar. Eles já estão lá dentro, em outras palavras, já estão no game, já entraram, têm a experiência e sabem como é. Manter o casamento tem as suas dificuldades, como também encontrar alguém tem as suas dificuldades. Agora, o que de facto que torna mais difícil para as pessoas que já casaram dizer que o mais difícil é manter o casamento é por causa desse confronto diário que a pessoa tem. Confronto com sua personalidade, confronto com seu caráter, confronto com o caráter do seu cônjuge, confronto com as escolhas da vida, confronto com a questão de ter de submeter sua vontade para agradar outra pessoa, confronto com a questão de você suportar coisas que outros são insuportáveis. Então, todas essas questões que acabam por pintar o quadro do casamento é que fazem com que aquelas pessoas que estão dentro do casamento acreditam e dizem, portanto, é muito mais difícil manter um casamento. E aqui vale também adicionar que, principalmente quando você está com um casamento realizado, um casamento feito, e não com a pessoa certa. Sabe que essa questão do casamento também, a pessoa com quem vai casar faz a diferença. Há questões periféricas no relacionamento, no casamento, entre homem e mulher. Questões periféricas são aquelas que chamamos o mínimo possível que dá para suportar um ao outro. Agora, há aquelas um tanto quanto mais profundas. Veja, agora nós estamos a acompanhar 2 casos de pessoas super famosas, expostas publicamente, socialmente e mundialmente. Eu falo de John Depp e de Will Smith. O John Depp tem essa questão no tribunal com a sua esposa que o acusou de violência doméstica, e depois o jogo agora mudou e conseguiu se perceber de fato quem tem a razão, e Will Smith com todos os pronunciamentos de suas esposas. Ou seja, ambos estão com suas carreiras ameaçadas por causa do tipo de mulher com que casaram. O que nos faz refletir muito acerca das escolhas que nós fizemos, com quem nós decidimos de facto casar. Milhões e milhões estão a ser perdidos por essas pessoas, assassinato do caráter por causa do tipo de pessoas que acabaram por se casar. Então, para esses, certamente, se nós perguntássemos para ele, é mais fácil encontrar alguém ou manter o casamento, eles diriam, manter o casamento é uma missão quase que impossível. Agora, para aquelas pessoas que ainda não conseguiram fazer o casamento, então, aí que certamente dirão que é mais fácil encontrar alguém. Agora, as 2 perspectivas têm a sua razão de ser, tá bem? Nós podemos, de fato, compreender que seja difícil encontrar alguém para se casar. É uma tarefa difícil. Uma tarefa difícil por causa desses apontamentos que eu fiz agora.
Tá? Os apontamentos que eu fiz agora. Você nunca sabe com quem você está a casar, né? Por mais que você busque, que você ore, que você tenha uma direção, há surpresas. Eu acompanho vários casais, convivo com essa questão de acompanhamento de vários casais e consigo compreender que muitas vezes, quando alguém está com um parceiro que esteja a lhe dar problemas ou esteja a causar dificuldades, nem sempre a pessoa, diríamos, escolheu errado. Não, os fatores ou os sinais, os fatores que levaram ele a tomar a decisão foram bem mensurados, e quando ele decidiu ir para aquele casamento, ele estava bem certo por conta daquilo que ele viu e compreendeu da outra pessoa. Mas só que algumas pessoas dentro do relacionamento, elas mudam. Então tem um fator surpresa. De repente ele se sente surpreendido com a atitude da pessoa. Inúmeras vezes eu perguntei, mas você nunca viu isso no período do noivado, do namoro? O pastor nunca percebeu isso, nunca me mostrou. E se teve, escondeu muito bem. Nunca percebi. E se me apercebesse, eu terminaria o relacionamento. Alguém pode dizer, pastor, sempre existem sinais. Mas algumas vezes os sinais são tão irrelevantes que a pessoa não destaca, não releva, não olha aquilo como um possível sinal. Tem, de facto, sinais vermelhos, tem sinais laranjas e tem sinais verdes, né? Prontos. E muitas vezes o sinal laranja depende da forma com que você vai fazer a abordagem. Um sinal laranja pode lhe fazer compreender que você pode ir para o verde ou então ir para o vermelho. Mas um sinal laranja ele pode ser tão prejudicial, portanto, se você decidir avançar mesmo assim, ou pode ser um erro crasso cometido se você decidir não avançar. Percebes? Então fica aí esse meio, essa dúvida. E na dúvida, normalmente a pessoa prefere fazer daquele sinal irrelevante e ir para frente, e depois acaba por ver que não era tão irrelevante assim. Era algo que fazia toda a diferença. Então o processo da escolha é um processo difícil. Tá? Não falo na perspectiva de não aparecer ninguém. Eu falo na perspectiva de você ter alguém e agora compreender que essa pessoa tem o tipo de caráter, o tipo de personalidade, o tipo de disposição emocional que você necessita para estar com ela, para casar com ela, ou para caminhar ou fazer uma vida com aquela pessoa. Às vezes o problema não é que não apareça alguém. O problema é essa. Nem todos são bons nisso, né? E as pessoas não são obrigadas a ser bons em serem detetores de falsas pessoas ou verdadeiras pessoas. Nem todas as pessoas são bons nesses exercícios. E esse exercício é um dos mais difíceis também. É necessário ter muito discernimento, confiar muito em Deus, porque tem coisas impossíveis de se ver. Tá? E depois é preciso de ter muita sabedoria, uma certa experiência na lida com as pessoas. E muita gente não desenvolveu relacionamentos suficientes para ter experiência que lhe possam dar um background para tomar uma decisão acertada. Percebes? Porque às vezes é necessário algum tipo de experiência na lida, no relacionamento com pessoas, para você compreender o tipo de pessoas. Depois tem questões do foro emocional, que infelizmente nós também não somos, diria, craque, né, para compreender, a entender. Então o processo de escolha é um processo difícil, e poderia também dizer-vos que as dificuldades emergentes da gestão do casamento, as dificuldades que se levantam depois na hora de manter o casamento, também está ligado com o tipo de pessoas que se escolheu lá no início. Então não se pode ignorar a questão da escolha, né? A escolha é bastante importante e também é difícil fazê-la, porque a maior parte dos problemas, os mais profundos que existem, eles vêm exatamente por uma escolha que foi feita lá atrás, né? Lógico, independentemente do tipo de pessoa que você vai escolher, você vai enfrentar problemas, mas os problemas podem ser menos agressivos ou mais agressivos, dependendo do tipo de pessoa com quem você vai decidir se casar ou caminhar. Portanto, é aí que depois começa a fazer a diferença. Depois, claro, tem esse histórico todo familiar, questão do foro psicológico, questão do foro emocional,
vou falar aqui de algumas questões, não necessariamente sendo taxativa. Isso significa que não é transversal a todo o caso, mas que pode ser analisada em alguns casos separados. Veja, você vai casar com alguém que não viveu dentro de um contexto de família de facto, né? Que não aprendeu sobre a valorização de família, que não aprendeu sobre a valorização do seu cônjuge. Eu estou a falar de um aprendizado, não de uma passagem de informação ou de uma educação, mas aquilo que é visto ocularmente, aquilo que é constatado ocularmente, aquilo que é acompanhado com o olho da pessoa, as experiências que nós recebemos de forma inconsciente. Você sabe que as crianças, elas aprendem mais com o que veem do que com ouvem. Ou seja, o teu exemplo fala muito mais alto diante de uma criança. Vou dar um exemplo em tese, só para você compreender isso. Você encontra a sua filha, para as mulheres, você vai encontrar a sua filha no teu tocador, tirando a maquilhagem, colocando o batom na sua boca, colocando o pozinho na sua cara, colocando as suas joias, porque ela está a reproduzir aquilo que vê diariamente. Então, você vai dizer para ela, não toca isso, não faça isso, você é menina demais, você não é adulta suficiente para fazer isso. Ela não vai te ouvir. Por quê? Ela está a reproduzir aquilo que você vê. Então, como criança, nós aprendemos assim na experiência e reproduzimos aquilo que nós vimos. Agora, imagina, você vai escolher um cônjuge com essas que não teve essa experiência, não viu o papá, a mamãe, não viu o cuidado que ele tinha com a família. Certamente, ao casar com esta pessoa, provavelmente ele pode fazer um rompimento do seu passado, claro, e construir uma coisa completamente diferente. Mas, invariavelmente, essas pessoas que receberam esse tipo de influência vão reproduzir as mesmas coisas. Ou seja, não vai valorizar a família, claro, não vai ter dar o devido valor ao seu cônjuge, porque tudo que ele está a fazer simplesmente é reproduzir aquilo que ele viu. E é necessário fazer uma grande separação entre aquilo que acontece nesse período de conhecimento, chamemos de namoro, onde as pessoas estão a se conhecer, do período em que as pessoas vão estar casadas. Dito de outro modo, o indivíduo que está no processo da conquista, ele pode ser tão romântico e tão próximo, e quando ele se casa, se tornar tão distante e muitas vezes arrogante. Por quê? Porque são processos diferentes. O que ele vai reproduzir em casa é aquilo que ele viu um dia dentro de casa. O que ele reproduziu no período de namoro é aquilo que ele viu com os seus amigos, provavelmente, ou que a sociedade mostrou como modelo de relacionamento. Então ele tem essas duas perspectivas de comportamento. Uma antes do relacionamento, do namoro, outra dentro de casa. Aí voltamos à mesma questão. Vamos lá, eu estou a ver um indivíduo que está a ser dócil, que está a ser bastante romântico, tão próximo para mim. Qual é a minha perspectiva? Eu acho que eu encontrei a pessoa certa. Né? Eu acho que eu encontrei, de facto, a pessoa que vai trazer a mim aquilo que eu procuro. Então, eu vou me casar com ela. E depois de me casar com ela, eu vou compreender que há algumas questões, afinal, dentro de casa, que não era bem assim como no período do relacionamento. Aí depois nós encontramos também outras questões, outros problemas. Eu falei aqui de rapazes que viveram essa experiência, mas tem mulheres também que viveram outras experiências. A ausência de um pai, a ausência de uma mãe, que gerou nela um vazio ou algumas carências, e procura para o seu esposo para cobrir, né, para cobrir essas carências. Então, vai exigir do seu cônjuge algo que é da responsabilidade dela. Ela vai colocar em cima do seu esposo a necessidade do seu esposo lhe fazer feliz, quando ela própria que devia ser feliz com ela mesma e o esposo dela fazer simplesmente a complementariedade. Então, por causa dessa ausência, por causa desse vazio que está no seu coração, ela coloca um peso no seu cônjuge. Seu cônjuge não consegue suportar o peso, porque compreende que ela quer que ele faz tudo por ela e ele não compreende assim o relacionamento. Então começam os problemas agora na gestão do relacionamento. Então ambos são difíceis, mas é necessário compreender que, de facto, se eu não tiver cuidado
com a minha escolha, eu terei muito mais problemas na gestão do casamento. Maior parte dos problemas da gestão do casamento tem a ver lá atrás com o tipo de escolhas que foi feito. Lógico que eu não estou a dizer que os casamentos não têm problemas, têm, mas tem aqui uma relação entre causa e efeito com a escolha e depois a vivência diária no casamento. Bom, eu estou a falar de questões psicológicas ou psicoemocionais, não estou a falar ainda nem de questões espirituais, né? Primeiro, vamos analisar esse âmbito psicoemocional que tem uma influência muito grande naquilo que a pessoa vive. Veja, eu já falei uma vez dessas no culto na igreja. O paralítico do tanque Betesda, Jesus Cristo lhe perguntou: queres ser curado? A resposta que ele deu foi: eu não tenho ninguém. O que Jesus Cristo perguntou? Queres ser curado? Qual foi a resposta que ele deu? Ele deu a resposta de: eu não tenho ninguém que quando as águas são agitadas me colocam para dentro do tanque. O que está a responder? O que está a falar por ele? As suas lutas, aquilo que ele viveu, as suas experiências, as suas emoções. Então, para ele, a vida o ensinou que se ele não tiver alguém, ele não vai a lado nenhum. A perspectiva dele estava errada. A forma dele de pensar estava errada, mas foi influenciado pelas experiências que ele teve na vida. Vocês conseguem entender isso? E muita gente o que faz é somente isso. É reproduzir as experiências que ele teve na vida. Ele vai falar de acordo com as experiências que ele teve na vida. Ele vai se comportar de acordo com as experiências que ele teve na vida. Ele vai reagir de acordo com as experiências que ele teve na vida. São fatores psicoemocionais que têm uma grande influência a nível do casamento. Eu necessito de compreender completamente o meu cônjuge. Preciso de perceber toda essa questão, toda essa arrumação psicológica, toda essa arrumação emocional, para que eu possa lidar com ele da melhor forma. Por quê? Se você não compreende quem foi o seu cônjuge, você nunca vai conseguir perceber o adulto ou adulta que ela se tornou. Ou seja, eu preciso de lidar com a criança que o meu cônjuge foi, para que eu possa me endereçar ou se adereçar ou ter um contato, uma comunicação com a adulta que se tornou o meu cônjuge. Porque se eu desrespeitar aquilo que foi os seus traumas, se eu desrespeitar aquilo que foi os seus vazios emocionais, se eu desrespeitar aquilo que foi suas experiências dentro de casa, eu vou acreditar que eu me casei com a pessoa errada, e que esta pessoa de alguma forma faz coisas para me magoar e me causar prejuízo, e não entendendo que ele está simplesmente reproduzindo aquilo que a vida lhe ensinou. Portanto, ele está a reproduzir as experiências dele, está arrumada no seu psicológico, está arrumada no seu subconsciente, e inconscientemente ele vai reproduzindo cada uma dessas coisas. Quando eu consigo perceber isso, é muito mais fácil ter uma conversa com o meu cônjuge, para fazermos chamaria uma incursão no seu passado, nas experiências que ele viveu, para conseguir começar a alinhar e dar nome, ou chamemos dar nome aos bois. Dizer para ele que seu comportamento tem sido desta forma porque você viveu essa experiência, tem sido desta forma porque você viveu essa experiência. Ok, isso nos faz identificar as causas, mas não justifica as tuas atitudes. Isso nos faz compreender por que razão você tem sido ou tem agido desta forma, mas não vamos justificar sua atitude por conta disso. Agora, vamos lutar para melhorar. Isso são questões psicoemocionais. É aqui que se encontra a dificuldade de manter o casamento. A dificuldade de manter o casamento são de natureza psicoemocionais. São de natureza de caráter, são de natureza de personalidade. É esta dificuldade que a pessoa tem de gerir, de administrar o relacionamento. É essa dificuldade que a pessoa tem de compreender o outro, quem está consigo. Porque alguns de vocês não conseguem reconhecer com quem se casaram. Por causa dessas questões, a questão é mais psicoemocional. Por que ele se comportou de tal forma? Por que ele de repente mudou o seu comportamento, virou a sua atitude, fez algumas coisas estranhas? Tem aí, portanto, essa origem psicoemocional. E depois, claro, eu não vou me aprofundar aqui, nem vou falar de questões espirituais. Não é a razão dessa live. Eu poderia
falar dessas questões espirituais em uma outra altura. Mas tem aqui, é necessário compreender essas questões psicoemocionais. Tudo parte da escolha. Tá? O que vou viver lá à frente, depois, depende muito da escolha que eu fiz aqui atrás. Se a escolha foi o mais acertada possível, eu vivo menos problemas possível. Se eu compreendê-lo psicoemocionalmente, se eu compreendê-la psicoemocionalmente antes, eu terei maior probabilidade de gerir este relacionamento quando eu estiver a viver com aquela pessoa, e não me será tão pesado, porque lá atrás eu fiz a escolha certa, eu consegui escolher de forma certa. Lógico, é difícil você fazer uma escolha certa quando você está na luta, nesse desejo desenfreado de casar o mais urgente possível. Tenho dito e reitero, mais vale um noivado frustrado do que um casamento destruído. Então, mais vale frustrar relacionamento porque a pessoa não se encaixa, do que ir para um casamento onde depois não existe esse encaixe. É no processo da escolha onde você deve ter o teu maior esforço. É no processo da escolha onde você tem que fazer a sua melhor dedicação. Tudo começa aqui no início. Para quem compreende um bocadinho de decoração, você sabe que quanto mais for caprichado a obra, tanto menos você gasta na altura de você fazer a sua decoração. Tá? A decoração fica muito mais leve quando você, já no período da obra, você faz das coisas da melhor forma, coloca o melhor material, coloca as coisas muito bem alinhadas, muito bem diretas. Você terá menos dificuldades na hora de fazer a decoração. Você gasta muito menos, com coisas muito simples a coisa fica decorada. Então, quanto mais forças você empreender na hora de fazer as escolhas, o tipo de pessoa, compreendendo o tipo de família, é uma pena que nós evoluímos tanto que nós esquecemos alguns detalhes importantes que nossos pais outrora nos ensinaram. Outrora, os nossos pais, quando você encontrasse alguém com quem você queria fazer o casamento, o que eles faziam era querer saber de que família é, se vive com pai, se vive com mãe, quem é, o que é que ele faz. Essa era uma preocupação, não tendo em vista questões materiais, mas tendo em vista isso, essa questão psicoemocional, essa questão da educação. Ele nasceu, ele tem uma família estruturada, ela tem uma família estruturada. Tá? E naquela altura o questionamento era, senta à mesa com os pais. Por quê? Porque a mesa era considerado o lugar de passagem da educação. É na mesa onde o pai e a mãe diziam que não é assim que se come. Era na mesa onde o pai e a mãe diziam que não se come com a boca aberta. Era na mesa que o pai dizia que não se trata assim a sua irmã, não fala assim com a sua irmã. Então, essa questão, essa preocupação acerca da estrutura familiar, da educação que a pessoa recebeu, se teve pai e mãe, se ele teve experiência de um casal que viveu feliz e bem. Esta preocupação era em relação ao futuro dos filhos. Penso que é um momento que seja necessário se preocupar com isso, se preocupar com o tipo de educação, com o tipo de pessoa, o que ele está a receber, o que ele está a viver, para que você possa ter um relacionamento com menos problemas possível e geri-lo da melhor forma. Agora, quando está dentro do casamento, é gerir o que tem, né? Agora, tem os outros desafios. Se você não se preocupou com esses gigantes lá atrás, esses gigantes estarão à tua espera no casamento. Dito de outro modo. Se você não lidou com as coisas como psicoemocionais, com as coisas espirituais, se você ignorou isso simplesmente no desejo de estar com a pessoa, depois você vai ter que enfrentar esses demônios, né? Esses espíritos. Você vai ter que encarar esses gigantes dentro do casamento. É aí que a coisa começa a ficar difícil, né? Como diz os outros, é aí que o bicho pega. Porque você vai ter que estar a orar, a repreender um demônio que nem precisava ser repreendido se você desse conta no início do relacionamento. Era simplesmente compreender que nem dá. Não dá para ir.
O que está a fazer é ficar pesado é que nós estamos a lidar com demônios que devíamos lidar no período do namoro, no período do noivado. Nós estamos a expulsar espíritos dentro do casamento que devíamos expulsar lá atrás. Nós estamos a jejuar por coisas que devíamos jejuar lá atrás, antes de entrar no relacionamento. Portanto, tudo é um processo. O que torna difícil, o mais difícil o processo é se logo no início nós não prestarmos atenção. Pronto. Está aí. Questões? Deixa lá ver se vocês têm aqui alguma questão. Perguntas? Espero ter esclarecido acerca do que é mais difícil. Vamos lá. Tem perguntas? Vão para a caixa de perguntas ou façam elas aqui mesmo. Deixa eu responder aqui rapidamente. Vou deixar aí a live e depois vocês podem acessar. Muito bem. Bom, espero que a questão que eu tenha feito tenha sido respondida e reposta. Claro, não avisei que faria essa live e foi mesmo de surpresa. Onde é que tem questões? Tem questões na caixa de pergunta? Não. Se eu fui claro, se esclareci, Deus abençoe a todos vocês. Às vezes o verdadeiro demônio só aparece no casamento. Às vezes ele se esconde, né? É por essa razão que é necessário às vezes provocar para ver se o demônio aparece. Entendeu? Às vezes, em forma de teste, às vezes é necessário agitar a fera só para ver se o demônio vai aparecer. E não dá para esconder o demônio muito tempo, né? Alguém pergunta, não dá para não casar? Dá. Se você não quiser casar, não case, você não estará em pecado. Jesus não casou, lembra, né? Jesus não casou. Paulo não casou. Então você pode não casar, desde que não fornique, claro. Simplesmente mantenha assim. Se você foi chamado para isso, glória a Deus. Pastor, como lidar com alguém que vem de uma família de parentes solteiros? Bom, primeiro você precisa de fazê-lo compreender que por causa dessa experiência que ele viveu, provavelmente ele pode não valorizar a família no nível que deve valorizar. E segundo, fazer um exercício para que ele não somente ganhe essa consciência, mas comece a tomar ações que tendem a mudar esse quadro, para que ele possa considerar de facto o parceiro. Se isso de facto ainda não tiver algumas implicações espirituais, porque algumas vezes já existem algumas implicações espirituais. Lembra que é muito fácil você compreender uma maldição. Tem repetição de sintomas? Aí uma maldição. Se já tem na família vários casos repetidos, pode ser já uma maldição que existe, então nesse caso também é necessário entrar em oração. Na última semana do jejum, nós vamos estar em uma batalha conjugal. Isso vai ser forte. Vamos expulsar esses demônios. Mas será que existem casamentos que não aconteceram no plano espiritual? Bom, você está a fazer uma pergunta polêmica. Sua questão é, será que tem pessoas, traduzindo de uma outra forma, será que tem pessoas que estão casadas, mas não foi Deus que os uniu? Tem umas vertentes, né, umas correntes que defendem que sim. Eu defendo que não. Se estão juntos, Deus seja engrandecido, Deus seja louvado. Será que a estrutura de um namoro afeta o casamento? Claro que sim. Completamente. Onde é que tem mais questão? Tem na caixa de perguntas. Deixei lá na caixa de perguntas para saber. Veja como lidar com o casamento. Parece que quanto mais jovem... Bom, a minha live toda foi falando sobre isso. Mas será que é pecado separar-se para quem não casou na igreja e casou com a pessoa errada? É pecado se casar. A Bíblia diz assim, para aqueles que vieram para a palavra agora, que se converteram agora. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7. Está casado? Não busque se separar. É palavra de Deus. E a Bíblia justifica, Paulo justifica porque o marido descrente é santificado pela mulher crente. Agora, ore para que o seu casamento seja santificado e o Senhor o transforme.
Se os objetivos de vida forem iguais e haver compatibilidade e o sentimento não ser tão forte, é possível que dê certo? Ou se já está a começar errado. Se você não ama, filha, por que você vai entrar no relacionamento? Veja, um mandamento que existe no casamento, que foi feito principalmente para os homens, é o amor. Vós, marido, amai as vossas mulheres como o Senhor. Então, se eu já tenho esse mandamento de amar a minha esposa, para que entrar em um relacionamento sem o amor? O que fazer quando sua mulher se esforça para que tudo corra bem no casamento? Minha filha, continue crendo e orando, jejuando para a transformação dele. Um dia ele poderá ser tocado no nome de Jesus Cristo. Agora, lógico, o casamento é para os dois se esforçarem, para os dois lutarem. E quando uma pessoa simplesmente está a lutar, é bastante cansativo. Mas também é necessário fazer uma grande reflexão, você mesma, e compreender muitas vezes que a mudança do seu cônjuge pode começar com a tua própria mudança. A sua fala pode ser incoerente, ou seja, você pode estar a falar de mudança e transformação, mas não se propor a mudança nem se propor a transformação. Quando a sua fala é incoerente, a pessoa que está do seu lado não consegue, de facto, mergulhar nesse mundo de transformação, porque não consegue ver transformações claras para alguém que está a lhe pedir transformação. Até agora não consigo acertar com alguém. Como faço para acertar? Bom, você pode não estar a acertar porque o problema pode estar consigo. Você pode ser uma pessoa difícil ou não. Não necessariamente assim, tá? Mas você precisa fazer um confronto consigo mesmo. Você pode fazer uma análise das pessoas que passaram na sua vida e perceber quais são as suas maiores reclamações. Se for reincidentes as reclamações que eles fazem acerca do seu caráter, da sua pessoa, busca a transformação antes de entrar em um relacionamento. Ore a Deus para se transformar profundamente. Ok, deixa eu ler na caixa de questões. Meu marido está mais na rua do que em casa e às vezes dorme fora de casa. Quero desistir, ou seja, se separar porque estou casado. Bom, deixa eu esclarecer aqui uma coisa para vocês todos que me assistem. Eu sou pastor. Claro, vocês sabem disso. Na posição de pastor, eu sou pastor de casamento, de reconciliação, não sou pastor de divórcio. Qualquer questão que você me colocarem aqui, eu vou te aconselhar a reconciliação, salvo se houver alguma situação que coloca em risco a sua vida, que coloque em risco a sua presença, a sua vida, a sua integridade física, salvo em uma condição como esta. Deixei para a caixa de questões então. Então não venham para que eu apoie a vossa separação, que eu não vou apoiar, tá bem? É possível uma pessoa poder se separar uma vez que não são casados, mas vivem juntos? Repare, se separar sempre é possível. Agora, se é correto ou não, aí é que vem o problema. Agora, se quem quiser se separar, se separa. É possível separar. Agora, é correto se separar ou não? Volto na questão que eu lhe disse. Eu não estou aqui para ajudar você a se separar. Eu não sou ministro oficiante de divórcio. Sou ministro oficiante de casamento. Sou ministro oficiante de reconciliação. É para isso que Deus me chamou. Agora, mais questões. Vamos lá. Mais questões. Eu estou a receber aqui muitas questões de separação. Se você quiser se separar, você não precisa nem me procurar. Agora, se você me procurar, se você não está a viver problemas com a sua integridade física, então um amigo noivou ontem e perguntei hoje se está feliz e ele respondeu: nem por isso, minha amiga. Espera aí. Deixa eu ver aqui. É um amigo teu que noivou ontem e hoje você perguntou se ele está feliz e ele disse: nem por isso, amiga. Bom, aqui tem duas interpretações. Ou de facto ele não está feliz,
Ou então esse teu amigo tem interesse em ti, por essa razão está a dizer que não está feliz para ver se abre uma porta de oportunidade. Tá? Então, abre o olho. Porque ele foi fazer o pedido de noivado, ninguém lhe colocou lá sentado, ele foi por decisão do seu coração. Agora, dizer que no dia seguinte que ele não está feliz, por que razão ele vai dizer isso? Então, abre o olho que talvez ele possa querer somente arranjar algum motivo para poder chegar mais próximo. Pronto. Abre o olho, filho, abre o olho. Aí tem coisa. Isso aí é do estilo, não estou tão feliz e vou me separar dela e não vou ficar com ela. E você é amiga que tem um coração grande que dá para poder consolar o amigo fica a te enrolar, que afinal vai deixar, que deixou e dá o golpe. Abre o olho. Isso aí é história. Pronto, ok. Vocês estão a me fazer perguntas para se separar, eu não vou vos fazer separar, tá? Vou vos manter no casamento. A parte das questões é essa. Olha, é pecado separar, pai, eu quero me separar. O que dizer dos filhos que tiveram todas as orientações, mesmo assim acabaram por se desviar? Bom, nós também não dissemos, não entendemos que seja taxativo, que toda gente que tenha um bom meio familiar, consequentemente terá sucesso nessa área. Não, claro que há pessoas que, por influência, por decisão própria, por determinação de sua personalidade, tomam outros rumos. A essas pessoas, tudo o que precisam fazer é simplesmente se realinhar. Estou em fase de reconciliação. Pastor, pode aconselhar sobre o casal voltar a ser mais amigo e reconectar a família e a criança? Ele está aí, ele precisa estar aqui. Se eu fizer o conselho aqui agora, depois você vai passar para ele, vai passar da mesma forma? Ele precisa estar aí. Vocês precisam de ser ouvidos os dois. Pai, é possível uma mulher casada ter amigos? Respondam-me vocês que estão aí do outro lado se é possível. Ter uma mulher casada, ter amigos. Você que está aí do outro lado, responde-me. Queridos, Deus abençoe a todos vocês. Eu entrei só para uma breve palavrinha. Já estou quase há 40 minutos aqui falando. Aí já tem as respostas. Um diz não, outra diz outra diz não. A maioria está no não. E eu vou ficar com o que a maioria diz aqui não, outro não é possível. E outros se questionam. Desde que seja amigo do casal, aí, Nolita, well done. Aí é possível sim. É melhor não ter, melhor amigo de casado é o seu parceiro. Aí não pode, não há nenhum problema. Maria Canganja que diz, minha filha, porque você ainda não é casado. É possível sim, mas de preferência que seja amigo do casal. Aí não, amigo do casal é o ideal. Deus une o propósito e como descobrir, saber se ela faz parte do mesmo propósito? Filha, pela oração. Então Deus não une. E o Deus que une não revela. Compreende que quando se é casado, as amizades são do casal. Portanto, não. Está aí as respostas, filha. Receba aí as respostas e prontos. Que mais? Aí não é possível, não é possível. Deus seja louvado. Pronto, eu vou ficando por aqui mesmo. Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Vá lá depois no final dessa live dizer o que é que você aprendeu nessa curta live que nós fizemos. A paz do Senhor, pastor, será o texto de 1 Coríntios 7,15 uma exceção para o divórcio? Está vendo? Vocês querem mesmo que eu vos divorcie. Eu não vou vos divorciar. Eu tenho medo de casar. Alguém escreveu aqui. Você tem medo de casar. Se você tem medo de casar, filha, você tem muitos medos na sua vida. Casar é só um desafio. E se você tem medo desse desafio, pode ser que você precisa de lidar com alguns medos da sua vida, algumas áreas da sua vida que você precisa também de quebrar esse medo. Isso é um desafio. Vá com toda a ousadia, crendo que você foi programada por Deus para de facto ter um casamento. Obrigado a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ficando mesmo por aqui, não dá para ficar mais, tenho que descansar.